Olá, galera! Muito boa noite para você que está no canal do Estúdio Aulas. Eu dei uma atrasada aqui porque eu estava dando aula presencial, tive que sair correndo lá para chegar aqui no horário, aproximadamente aí das 10 horas, 22 horas, horário de Brasília. Nós estamos aí 22 horas e 15, mais ou menos, um pouquinho de atraso, mas o evento vai ser muito legal. Lembrando que hoje é apenas o primeiro dia que nós vamos resolver aí questões, mas nós temos também resolução de questões amanhã, 22 horas também, na quinta-feira e também na sexta-feira, 22 horas. Então nós temos aí 3 dias, por isso que o evento ele é chamado de Free Days, exatamente para a gente resolver aqueles simulados que eu posto lá no meu Instagram, Se você não segue ainda o meu Instagram, @profleomatos, eu sempre faço quiz lá no meu Instagram, muitas pessoas erram o quiz e eu resolvi resolver muitas dessas questões durante esses 3 dias de simulados elaborados. São aquelas questões que eu aposto também que pode estar na prova de vocês, então aproveitem muito bem, nós não vamos só aplicar o simulado, nós vamos resolver as questões também para você saber qual é o seu erro. O evento vai ser bacana da seguinte maneira, eu vou colocar a questão, você vai ter uma hora não, uma hora, você vai ter 1 minuto e meio para resolver cada questão. Você resolve a questão, vou colocar a questão na tela, você resolve, você mentaliza aí o gabarito que você marcaria se a prova fosse hoje, e aí depois eu entro para resolver a questão e te apontar o erro. Por que 1 minuto e meio? Porque é exatamente esse tempo que você vai ter aí basicamente na sua prova no dia que for aplicada, tá bom? 1 minuto e meio para cada questão ali dos 120 itens que vocês vão ter na prova aí total. Então a gente vai brincar aqui mesmo de simulado. Lembrando que se você ainda não me segue lá no Instagram, @profleomatos, segue também o Estúdio Aulas, @Estúdio Aulas Concursos, para estar acompanhando esses eventos gratuitos de qualidade que a gente prepara aqui para vocês que estão aí na batalha pelo concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, tá bom? Aí na descrição do vídeo tem o link para o slide que tem essas questões, se você quiser baixar, se você quiser fazer somente na tela, fique à vontade, a noite aqui é para a gente resolver esses simulados. Vamos ver quem está presente, quero agradecer aí a participação de todos que estão ao vivo, O Valdir Santana, a Maria Pires, a Cecília, a Aline Maia, o pessoal aí participando, a Lília Mendonça, o Wellington Carvalho, fala aí de qual cidade, de qual estado vocês estão participando, se for aqui de Brasília é só falar a cidade aí. Boa noite, Marina Lago, Maria Pires, o Luiz Eduardo aí também, beleza? Sofia aí é do Pará, abraço para você, Sofia. Ricardo Barroso também tá participando aí ao vivo. Então o pessoal todo participando aí da nossa, o pessoal de Taguatinga aí também, Ulisses Soares, Então o pessoal que tá aí tá de parabéns, tá focado mesmo, o pessoal de Teresina, Piauí, tá focado aí nessa resolução de questões aí para a prova da Polícia Federal. A Patrícia aí, abraço para você, Patrícia de Águas Claras, Luiz Eduardo de Belém, Marcos Vasconcelos, Feira de Santana, Samambaia, daqui de Brasília, o Everton, Espírito Santo, Juazeiro do Norte, o pessoal tá aí participando, massa demais. Vamos lá. Então eu vou colocar a primeira questão. E aí, essa questão vocês vão resolver. Hoje nós vamos ver questões aí da linguagem de programação R e da linguagem de programação Python. Bota a primeira questão, vamos lá. Vocês vão ter um tempo aí para resolver. Ó. A questão é essa. Vai lá. Olha o tempo aí no cronômetro para vocês responderem essa questão, tá bom?
Tá acabando o tempo, galera. Nós vamos agora resolver essa questão. O que vocês marcaram aí? Marcaram certo? Marcaram errado? Fala aí no chatzinho. O que acontece aí com a questão? Esgotado o tempo. Tá certa essa questão ou não? Essa questão foi elaborada, foi colocada na semana passada no history do meu Instagram e muitas pessoas erraram. Se eu não me engano, foram mais de 40% das questões dessa questão, mais de 40% das pessoas que fizeram essa questão erraram a questão. Então isso mostra que tem algumas pessoas que estão ainda com deficiência na matéria e eu estou aqui exatamente para ajudar vocês nessa caminhada e rumo à aprovação na prova da Polícia Civil, tá? Então vamos lá. Então nós temos aí uma questão que fala o seguinte: aqui é a declaração da variável é um espaço na memória, então ele declarou a variável x, ele criou um espaço na memória x para guardar algum valor. Então, x, que é a variável que ele criou, recebe 3 vezes a letra L. A letra L aqui, ela está entre aspas, que é o que a gente chama de string. String é um texto, tá? E aí muitas pessoas acham que eu não posso fazer a multiplicação de um texto, porque acham o seguinte: poxa, 3 vezes 3, beleza, daria 9. Mas 3 vezes L? Será que eu posso multiplicar um texto? As pessoas acham naturalmente que vai dar erro, mas no Python pode. Quando a gente usa multiplicação, no Python existe a multiplicação de string. Olha aqui, gente, ó, string é texto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, exemplo, vou criar uma variável chamada de exemplo no Python e vou colocar o igual, estou atribuindo valor a essa variável chamada de igual. E vou colocar aqui, ó, 20 vezes a palavra Python, olha lá, 20 vezes a palavra Python. Então ele vai pegar 20, vai multiplicar vezes a palavra Python e vai armazenar esse resultado dentro da variável exemplo. Olha lá. Aí agora eu vou mandar o Python mostrar o que tem dentro dessa variável exemplo. Ó. Olha lá, Python. Ele multiplicou a palavra Python 20 vezes e jogou essa multiplicação dentro da variável. Então, quando eu volto aqui e coloco x é igual a 3 vezes L, quer dizer que ele vai colocar o L aqui dentro do x 3 vezes. E vai ficar exatamente como eu coloquei aqui. O x é igual a 3Ls dessa maneira. Aí eu falo que o x recebe o valor de, ou o y recebe o valor de x. Então eu criei uma variável y e falei que essa variável y é igual a esses 3Ls também. Recebe o x dentro dela. E depois eu coloquei uma funçãozinha type. Para que serve essa função type? Para mostrar o tipo de valor que está dentro dessa variável y, o tipo de dados. Veja aqui para você entender, ó. X é igual a 10, y é igual a Léo. X é 10, então o x é inteiro, é um número inteiro, ó. Type, quando eu coloco type x, ele vai me dizer aqui, ó, x é um número inteiro, ó, int. E quando eu falo type, eu quero ver o tipo de dados da variável y. Ele me fala, ó, str. str quer dizer string. Então aqui, como eu pedi para ver o tipo da variável y, e y é um texto, a função type retornará str, questão correta. Tudo bem? A primeira questão, então, que a gente resolveu é correta. Para que serve a função type? Para mostrar o tipo de dados daquela variável. O tipo de dados tanto da variável x quanto da variável y são textos. E textos nós chamamos no Python de strings. E as strings são representadas por esse tipo de dado chamado de str. Aí você tem que lembrar, ó, dos tipos de dados no Python. Tipos de dados no Python. str, que é texto. Int, que é número inteiro. Float, que é número flutuante. E nós temos também
o bol, que é número booleano. Número booleano não, é operadores booleanos. str, texto, quer dizer string, como se tivesse Maria aqui, Maria seria um texto, que está entre aspas. Int, qualquer número inteiro, seja ele positivo, seja ele negativo. Float, número flutuante. O que é um número flutuante? É um número que tem casas decimais, isso aqui é um número flutuante. E bool é o booleano, é um operador booleano, um operador lógico booleano que pode ter como valor true ou false. Então já fica uma explicaçãozinha aí a respeito da questão para vocês. E essa função type mostra o tipo de dado da variável. No caso y tem um texto, retornou str. Vamos para a questão número 2, tempo! Tá acabando o tempo, galera. Tá acabando o tempo. Já joga para mim aí no chatzinho qual gabarito você marcou. Tá finalizando o tempo. Vamos para a resolução agora. Vamos lá, gente. Essa questão é da linguagem R na nossa prova, no edital da Polícia Civil e também no edital da Polícia Federal, o próximo, né? 2018 caiu, o próximo com certeza vai cair. Linguagem R também, que é uma linguagem de programação bem parecida com Python. Aqui tem uma declaração de variável chamada de M. Então ele está criando um espaço na memória chamado de M para acomodar algum valor. E esse símbolo aqui é uma espécie de setinha apontando para a variável. Essa setinha está dizendo que o resultado dessa função aqui vai ser jogado dentro de M. Aí você fala, professor, mas no Python não é o igual? Sim, declaração de variável, declaração de variáveis. Em Python só aceita o igual, certo? X recebe 10. Beleza? X é igual a 10. No Python é só assim. Na linguagem R, você pode fazer x igual a 10, igual em Python, mas também pode fazer assim, ó, x recebe 10, que é uma espécie de setinha, símbolo do menor com um hífen, com um traço. Ou até pode fazer assim, ó, 10 inserido dentro de x. Ou seja, a seta pode ser apontada para o outro lado. Então, seriam essas três possibilidades quando a gente fala na linguagem R. E o CESP gosta muito dessa declaração aqui, ó. O CESP gosta muito. Então, aqui eu estou tendo uma variável M que está armazenando o resultado dessa função matrix. Matrix, gente, é uma função, presta atenção na minha pronúncia, matrix é uma função que cria uma matriz. O que é uma matriz em linguagem R? Uma matriz é isso aqui, ó, é uma espécie de tabela. Uma matriz vai ter colunas e linhas. Tá? Isso aqui é uma matriz, que vai ter coluna e vai ter linhas. Isso é uma matriz. A matriz, a primeira coisa que você tem que já receber aqui de informação é que ela é um objeto bidimensional. Bidimensional. Tem duas dimensões, colunas
e linhas, tá? Ela é bidimensional, tem coluna e tem linha. E essa função serve para criar uma matriz. O que essa função está dizendo? Essa função está dizendo o seguinte, ó. Pegue os valores de 1 até 6, e organize esses valores de 1 até 6 dentro de uma matriz de duas linhas. Então, o Python vai criar uma matriz de duas linhas, assim, ó, uma matriz de duas linhas, e vai organizar 6 valores, do 1 até o 6, nessa matriz de duas linhas. Quando você não declara quantas colunas você quer, porque a função matrix, você pode dizer assim, ó, matrix de 1 a 6, vírgula, nrow, que quer dizer linha, row quer dizer linha, duas linhas, e você pode colocar aqui ncol, que seria a quantidade de colunas. Você poderia falar, ó, quero 3 colunas e quero 2 linhas. Você poderia falar assim para ele. Só que como você omitiu o número de colunas, quando você omite o número de colunas, você está falando para ele criar só com 2 linhas. Só que o Python não é burro, né? Ele sabe que para organizar... O Python não, né? A linguagem R. A linguagem R não é burra. Para ele organizar 6 valores, ele não pode usar 2 linhas. Ele tem que ser multiplicado. 2 vezes 3 dá 6 valores. Então o Python já entende que se você omitir o número de colunas, ele mesmo cria. Ele vem aqui e organiza o seguinte. Se eu quero 6 valores, eu tenho que dividir isso aqui em 3 colunas. Ele mesmo já sabe. E aí ele preenche, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, essa matriz bidimensional é organizada assim, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, linha 1, linha 2. Tá vendo aí? Então, ele organiza essa função matrix de 1 a 6 dentro de uma matriz de duas linhas. Ele mesmo cria as colunas automaticamente, porque ele não é bobo, ele já sabe. Tá? Ele já sabe. O certo seria isso aqui, né? 3 colunas, 2 linhas, ele já ia criar bonitinho. Mas quando você coloca 2 colunas, ele já cria. E aí ele pede para printar os valores que tem M. M recebeu essa matriz aqui. Então, quando ele manda printar a matriz, ele vai printar exatamente esse desenho que eu fiz aqui embaixo. E aí, na questão, fala que resultará em erro da linguagem R, por isso essa questão está errada. Vai funcionar bonitinho. Por que que muitos pensam que vai dar erro? Porque omitiu o número de colunas. Quando o pessoal fala que omitiu o número de colunas, aí acha que vai dar erro. Não, o Python ele deixa. Você pode colocar só a linha, ele coloca as colunas para você automaticamente. Você pode colocar só as colunas, ele coloca as linhas automaticamente para acomodar os valores. Gente, no Python, quando tiver um intervalo de valores, tivesse assim no Python tivesse assim, 1 até 6. No Python, o último valor não entra. O último valor no Python não entra. Isso aqui no Python seria 1, 2, 3, 4, 5. O 6 não entra no Python. Na linguagem R entra, tá? Então, isso aqui no R é 1, 2, 3, 4, 5, 6. No R. No Python seria até 5, porque o último valor não entra, tá? No intervalo. Então, aqui, a questão está errada. Vamos para a próxima questão. Questão 3, tempo para vocês. Ó, rimou. Questão 3, tempo para vocês. Vou tirar meu áudio aqui.
Tá acabando o tempo, galera. Eu já vou avançar aqui para a gente corrigir. Coloquem os gabaritos aí se quiserem participar, né, dentro do chatzinho. Vamos aqui, acabou o tempo. Então, a terceira questão aí de linguagem R também. A terceira questão fala assim, ó. Quando essa linha aí digitada no RStudio, o RStudio é um software que vocês podem desenvolver softwares em linguagem R, desenvolver códigos em linguagem R dentro do RStudio, tá? O RStudio, inclusive, está aberto aqui para a gente usar, se a gente quiser. Aqui ele cria uma variável y, e coloca o resultado dessa operação aritmética 2 ao cubo. Basta que você entenda o seguinte, na linguagem R, isso aqui é potência. 2 ao cubo. Isso aqui é igualzinho no Excel. 2 é a base, 3 é o expoente. Então, isso aqui quer dizer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, dentro de y vai ser 2 ao cubo. Então, ele vai jogar o valor 8 lá dentro. Então, essa expressão cria uma variável de nome y e de valor de número 8. Então, a questão aqui está correta. Essa aqui foi mais simples. Aí você vai falar, professor, mas eu estudei. Professor, eu estudei que potência seriam 2 asterisco, professor. Potência 2 asterisco. Eu estudei isso. Que, no caso, seria assim, 2 asterisco, asterisco, 3. Eu estudei isso, eu acho que eu estudei isso, professor. Isso aqui também pode ser feito na linguagem R, com 2 asteriscos, sendo potência, mas também pode ser em Python. Agora, o contrário não pode. Aí você fala, como assim o contrário? Em Python, potência é só esse aqui, ó, 2 asteriscos, em Python. Python, o chapeuzinho do vovô não vai funcionar como potência, tá? Chapeuzinho do vovô pode na linguagem R? Pode. 2 asteriscos como potência pode na linguagem R? Pode. 2 asteriscos pode na linguagem Python? Pode. E chapeuzinho do vovô? Não. No Python, o chapeuzinho do vovô não aceita. Então fica essa dica para vocês também. Essa questão era a mais fácil aí do simulado. Tá bom? Questão mais fácil. Vamos para a questão 4, tempo aí para vocês. Vamos lá, galera. Tá terminando o tempo. Já vou passar aqui para correção. Se quiserem colocar o gabarito aí no chatzinho para arriscar aí, tudo bem. Vamos lá. Então, a questão da linguagem R também. Hoje a gente está fazendo questões da linguagem R e da linguagem Python aí para a nossa prova da Polícia Civil, tá? O código abaixo, digitado no prompt do RStudio, que é no lugar que eu digito os códigos do RStudio, que é um programa para desenvolvimento em linguagem R, resulta em 100. Vamos lá. Cria-se uma variável x. A pergunta dos alunos é, professor, em Python eu sei que uso igual para atribuir valor à variável, mas na R também? Também. Pode ser usado igual ou aquela setinha
que é característica muito do Python não, da linguagem R. O Python não usa a setinha, não pode usar a setinha no Python, mas no R pode ser a setinha ou pode ser o igual. E o x recebe o valor 10, né, a variável. E aí ele cria uma variável y, é um espacinho na memória, e fala que vai ser x, ó, potência de 2. E a gente já sabe que funciona, né? Que já funciona. Então, x é 10, potência de 2, quer dizer 10 ao quadrado, que vai ser 10 vezes 10, que vai dar o quê? 100. Então, o y vai ter o resultado 100 e depois ele vai printar o valor de y na tela. Então, o resultado vai ser aparecer o 100 na tela, sim. Então, a questão está certa. Também uma questão simples, porque vocês já estavam sabendo do resultado final. Nunca esqueça que se você tem assim em Python, tá? Python. Depois, se você quiser saber como é que é no R, depois você dá uma pesquisada. X é igual a 3 asterisco 4. 4 não, isso vai ficar muito difícil de fazer. 3, pronto. Y é igual a 3 asterisco 3. Z é igual a x mais y. Vamos lá. Criou a variável x, que recebe 3 vezes 3 dá 9. Um asterisco quer dizer multiplicação. 2 asterisco potência. Y é igual a 3 ao cubo. 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E o z é a soma dos dois, 27 mais 9. Né? 27 mais 9 dá quanto aí? Faz o cálculo de cabeça aí para mim. 27 mais 9 vai ser 36, né? 36. Então, só para vocês não esquecerem dessa diferença em Python, tá bom? Então, é isso. Bota para cá. Vocês perceberam como é que vai ser esses 3 dias de simulados elaborados pelo professor Léo Matos? É o simulado que eu coloco lá no meu history do Instagram. Toda semana tem simulado lá. Só que lá eu não resolvo. Então eu separo algumas questões para esse projeto Informática Forte, porque você vai ver exatamente questões que possivelmente podem estar na prova de vocês. Esse é o objetivo do projeto. Gostaram dessa ideia de colocar o cronômetro aí, dar o tempo para resolver? Fala aí para mim, dá o feedback aqui. Você que está assistindo também esse vídeo depois, coloca aí no comentário desse vídeo se vocês gostaram dessa ideia. É para continuar com esses simulados elaborados aqui? O que vocês acham? Bota aí, gente. O que vocês gostam? Gostaram dessa ideia? Se gostou, faz o seguinte, lá no polegarzinho tem o lugar de curtir. Se gostou, curte lá, porque quanto mais você curte, mais você ajuda esse vídeo ser transmitido para outras pessoas dentro do YouTube. Coloque o seu comentário aí, porque é muito importante para a gente ter esse feedback e ter esse resultado, né? Que outras pessoas visualizem esse vídeo também como vocês estão visualizando. Tudo bem? Então a galera aí falou que tá gostando, tranquilo. Muito tempo para resolver, a Carla Burim, que bom, né? Que bom que você está nesse nível, Carla. Mas a galera aí precisa de um tempo para resolver também, beleza? 1h30 tá tranquilo. Dá para resolver umas 2 ou 3, né? Agora, se fosse uma questão de Excel aí para fazer os cálculos violentos, né? Vai lá, galera, gostou aí? Fala aí, deu o feedback na descrição aí, no chatzinho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A galera falou que chegou atrasado. Tem que ter disciplina aí, tem que estar no horário correto. Valeu, Carla. Abraço aí pra você. Tem que estar no horário certo para acompanhar ao vivo. É bacana acompanhar esses eventos ao vivo, porque você pode fazer pergunta, enfim. E você que ainda não está 100% em Python, né? Aqui a gente está fazendo algumas questões e também não está muito bem em R. Eu aposto em 2 questões dessas 2 linguagens na prova. 2 questões, uma de Python e uma de R, ou 2 de Python, que
que é comum cair mais Python do que linguagem R, eu aposto na sua prova. E essas duas questões você não pode perder, né? Porque duas questões fazem muita diferença na sua nota. Claro que você não tem que estudar de forma desesperada programação. Existe um método de estudar as duas programações sem muito esforço, de uma forma mais didática, tá? E aí o que eu fiz? Eu coloquei na descrição desse vídeo, tem um link para o curso completo de Python e de linguagem R. Estão todos os meus vídeos e qual é a estratégia para você entender o porquê que é diferenciado esse curso. Eu dou toda a linguagem Python, que eu acho importante, e depois vou para a linguagem R só falando as diferenças. Então você vê o Python e depois revisa o Python vendo as diferenças da linguagem R. Por isso fica didaticamente melhor. Os meus alunos da consultoria estão acertando 85% aproximadamente das questões que eu aplico de simulados de Python e linguagem R. A gente fez um simulado, foi em torno disso, 80%, 85%. Então você tem que estar nesse mesmo nível. O link está na descrição, caso você queira o curso completo. Eu coloquei uma promoção especial. O curso completo da linguagem Python e linguagem R, de R$ 99,00 está R$ 34,90. Dinheiro para você comprar um hambúrguer na esquina, para você acertar as duas questões dessa linguagem. Tá na descrição. No final, se você quiser dar uma olhada, até sexta-feira tá esse valor, R$ 34,90, se eu não me engano. Tá bom? Na descrição desse vídeo tem outros cursos meus que, se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Você não vai se arrepender. Vamos para a questão de número 5, bota aí na tela. Questão de número 5. Vamos lá. Essa não precisa esse tempo todo para responder não, hein? Eu vou tirar um pedaço desse tempo. Vamos lá. Eu só vou deixar alguns segundos porque essa questão é muito rápida. Ou sabe ou não sabe. Pronto. Coloca aí certo ou errado na questão. Certo ou errado na questão. Certo ou errado. Questão muito tranquila. Quem estudou a teoria sabe essa questão aí. Quem estudou a teoria, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, ó. Veja. Quando a gente fala de tupla, tupla é um conjunto de valores. Conjunto de valores. Quando eu crio uma variável em Python, eu posso criar uma variável e falar que ela vai ter só um valor, 10. Então ele vai criar uma variável x na memória e vai inserir esse valor 10 lá. Mas eu posso criar conjuntos de valores. E aí nós temos 3 conjuntos muito importantes para a prova, que são as tuplas, as listas e os dicionários. Depois você tem que estudar esses 3 aí. Para criar uma tupla, eu uso parênteses. Para criar uma lista, eu uso colchete. Para criar um dicionário, eu uso a chave. Tá? Como assim, professor? Vamos lá. Eu quero criar uma variável de conjunto de valores. X recebe 1, 4, 6, 9 e 20. Pronto. Acabei de criar uma lista. X tem uma lista de valores 1, 4, 6, 9, 20. Ele cria isso aqui na memória, ó, X, e coloca os valores organizados em uma lista de valores assim, ó. Isso é uma lista de valores, tá? Acabei de criar uma variável assim, X. Quando eu uso o parênteses, é uma tupla. Se eu criar aqui, ó, Y, parênteses 1, 4, 6, 9, 20. Eu acabei de criar um espaço na memória desse tamanhozão aqui, com o valor 1, 4, 6, 9, 20. Vamos tirar esse último aqui. Então, eu acabei de criar uma tupla. A tupla eu uso parênteses para criar. A lista eu uso colchete. O dicionário eu uso chaves. Aí você fala, e qual é a diferença, professor, de criar um conjunto de valores como tupla e como lista? É porque a tupla, ela é imutável.
ela não pode ser alterada depois que foi criada. E a lista é mutável. Essa questão tá certa. As tuplas são imutáveis. E eu vou provar para você na prática. Vamos lá. Veja. Vou criar um T de tupla e vou criar valores 9, 2, 10. Beleza. Olha aí, T é igual. T então criou uma tupla, um conjunto de valores 9, 2 e 10. 9, 2 e 10. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, T, pegue o valor de índice 0 do T. Quando eu vou criar uma tupla, é parênteses. Mas quando eu vou pegar um valor dessa tupla, eu quero pegar o 9, eu estou colocando, ó, eu quero que pegue o 0 dessa tupla. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Ele vai pegar o 9, ó. Pegou o 9. Se eu coloco T1, ele vai mostrar o 2, ó. Se eu coloco T2, ele vai pegar o 10. Se eu coloco, pega o T1 e muda para mim para o valor 100. Ele me diz que a tupla não pode ser alterada, não suporta alteração. Se fosse uma lista, eu poderia alterar. A lista pode alterar valores, a tupla não. A tupla é imutável. Questão 5, correta. Tá bom? Quando tiver, gente, uma lista ou uma tupla em Python criada, veja bem, quando você cria uma lista, x é igual a 10, 20, 80. Quando você coloca x 0, você está pegando 10. Quando você coloca x1, você está pegando 20. Quando você pega x2, você está pegando 80. Ou seja, eles são numerados assim, ó, 0, 1, 2. Começa o índice de uma lista e de uma tupla no 0. Tá? Não esquece disso. No 0 começa uma lista e uma tupla no Python, tá bom? Beleza, vamos para a questão 6. Tempo. Essa questão 6 também não precisa desse tempo todo. Questão de número 6, vamos lá, questão número 6, já deu tempo, não é uma questão de cálculo, é uma questão de teoria. Vamos lá, bota aí no gabarito, bota aí se é certo ou errado, bota aí, vamos lá, certo ou errado. Vamos lá, na linguagem Python e linguagem R, vamos lá. É a distribuição não, fala dos dois, né, dos dois dentro da linguagem de programação. Na linguagem de programação R, igualmente na linguagem Python, a tipagem é dinâmica. O que quer dizer dinâmica, gente? Eu não preciso declarar o tipo de dados. Tipagem dinâmica. Em Java, eu tenho que fazer assim, ó. Integer, quando eu quero declarar um número inteiro. Integer x, na linguagem Java, eu estou declarando que eu estou criando uma variável do tipo x do tipo de dados inteiro, uma variável x do tipo de dados inteiro. E depois eu coloco o valor dentro de x, né, o valor inteiro. Então, primeiro eu declaro o tipo em Java para depois colocar o valor. Isso aqui é em Java. No Python e na linguagem R, a tipagem é dinâmica. Eu, quando coloco x igual a 10, o Python já fala, se ele quer colocar o 10 lá é porque x é inteiro. Se eu coloco x é igual a 42.3, ele já entende, se ele quer colocar 42.3 é um número flutuante. Ele já faz automaticamente.
Agora ele coloca, e o tipo de dados int é usado para variáveis receberem números positivos e negativos, mas que sejam inteiros. Veja, aqui há um peguinha, que é muito característico do CESP. Vamos lá. Aí você fala, professor, que peguinha, pelo amor de Deus. Veja, número inteiro aceita positivo e negativo? Sim. 10 é um número inteiro. Menos 10 é um número inteiro. Beleza? Só que esse tipo de dados int, desse jeito aqui, é característico da linguagem de programação Python. Quando eu falo de tipo de dados, depois vocês vão estudar aí no curso de linguagem R e Python essas diferenças, por isso que eu te recomendo estudar essas duas linguagens e da maneira que cai mesmo, tá? Não ficar estudando como programador. Essa prova não é de programador. Essa prova é para você que vai ser policial e vai ser analista de dados. Você vai fazer ciências de dados dentro da polícia. Investigação em cima de dados. Tem que saber o seguinte, que a declaração de tipos é automática, é dinâmica, mas que os tipos de dados são escritos de forma diferente. No Python, o tipo de dado inteiro é declarado como int, mas na linguagem R nós chamamos de integer, números inteiros. A mesma coisa acontece no Python, que a gente chama de número flutuante, float. No R a gente chama de double. Então existem várias diferenças que podem ser explorados pelo CESP, e o CESP tem essa característica. Se você pegar as provas de programação, ele joga o código como se fosse na linguagem R e te mostra em Python. E aí você às vezes erra, porque você confunde uma com a outra. Então aqui int é em Python, então não é igual na linguagem R, tá? É diferente. Beleza? Então esse item aqui está incorreto, é um peguinha característico do CESP mudar essas informações. Vamos para a questão 7. Esse tempo também vai ser diminuído porque é uma questão não é questão de cálculo, é uma questão apenas de quê? De teoria. Vamos lá. A Sierra perguntou se aspas é string. Sim, quando está em aspas, é string, é texto. É uma questão teórica, acabou o tempo, tá bom demais, coloquem o gabarito, tá? E não esquece, viu, gente, que os tipos de dados são diferentes. Por exemplo, str é no Python. str é string no Python, tá? Isso aqui quer dizer que é um texto em Python, é uma string, tipo Maria, assim, ó. Maria é uma string no Python. Já na linguagem R é diferente, por isso que vocês têm que estudar essas diferenças. Lá a gente chama de caractere. Tem o mesmo significado, claro, mas é uma linguagem diferente. É igual quando você vai falar em inglês, pão em inglês é diferente do pão em português, são linguagens diferentes. Então você tem que respeitar a linguagem. O asterisco no Python pode ser usado para multiplicação de variáveis do tipo int e também do tipo str. Questão correta, ué. A gente aprendeu que eu posso multiplicar no Python 3 vezes 4, que vai dar 12. E posso multiplicar 3 vezes L, entre aspas, simples, que vai ficar L, L, L. A gente acabou de ver isso aí. Então, eu posso usar a multiplicação tanto para variáveis do tipo inteira, quanto variáveis do tipo str, que é do tipo string. Vamos para a questão de número 8. Tempo, essa aí merece você ter um pouquinho mais de tempo nessa questão aí.
Tempo esgotado aí, reduzimos o tempo. Vamos lá. A linguagem Python, x recebe 5. X, espacinho na memória, recebe o valor 5. E a gente já sabe que é um número, né? Se é 5, o tipo de dados aqui é inteiro, é int, número inteiro. Y é igual a número. Então, y é igual a número, entre aspas. Então, a gente sabe que ele vai escrever número aqui dentro, entre aspas. E é do tipo str, ou seja, do tipo string. Tudo bem? Aí ele pede para printar na tela. Esse comando print, ele printa a expressão que está entre parênteses na tela. Então, ele vai printar o O. Eu vou escrever aqui embaixo. Ó, ele vai printar o O, certo? Em letra maiúscula. E vai juntar com o valor de Y. E vai juntar com o digitado foi. E vai juntar com x. Aqui nós estamos falando de operador de concatenação. Só que tem um problema nessa questão. Aí você fala, tem um probleminha nessa questão. Nós temos dois tipos de operadores de concatenação no Python. Um que é o símbolo do mais e um que é a vírgula. O símbolo do mais vocês vão usar quando forem apenas str, quando for apenas valores textuais. O mais é para concatenar textos, porque você já pensou pegar um 2 e você quer juntar com 5. Já pensou, você bota assim 2 mais 5, o Python vai fazer o quê? Ele vai fazer uma soma, falar 2 mais 5 é 7. Então, quando é número, eu não posso usar o mais, eu tenho que usar a vírgula, assim, ó. Que aí ele vai falar, 2 concatenado com 5 é 25. Ele junta os dois aqui. Com o mais não dá, porque o mais ele vai achar que é para fazer um cálculo. O mais é usado para textuais. E a vírgula é usada para concatenar números. Até mesmo números mais o texto, vamos dizer assim, números e números mais textos. Então aqui essa questão está errada. Está errada por quê? Porque vai dar um erro. Vai dar um erro. Eu não posso pegar aqui e concatenar o O, que é um texto, com um número, que é o Y. O Y, na verdade, é o texto também, né? Mas aqui o X é número, ó. X é 5, ó. Então, não posso usar esse mais aqui. O certo seria assim, ó. Print o, beleza, mais. Mais não, nem vou usar o mais aqui. Vou usar o vírgula. Vírgula. Aí vou usar aqui o Y, né? Pode ser o mais ou pode ser a vírgula, aqui não tem problema. Lá no fim que é o problema, mas pode ser a vírgula aqui também, quando é texto também. E aí vírgula de novo, aí vai ser digitado, né? Foi, aí o erro está aqui, ó. Não poderia ser mais, tinha que ser vírgula x. O mais não pode ser usado em número, tá? Então o erro está aqui. O início até que funciona, aqui no início funciona o mais, porque é um texto, y é um texto, e o é um texto, e esse aqui é um texto. Agora esse mais aqui não pode. Então essa questão aqui está errada. Eu lembro que quando eu apliquei ela no quiz, 92% erraram. E isso aqui é básico em Python. Vamos para a questão 9. Tempo aí para a questão 9. Eu achei que a gente ia fazer rapidinho, hein?
Vamos lá. Já está acabando o tempo. Essa é uma questão um pouco mais chatinha, mas ela, de cara, ela já está errada. Errada de cara. Aí você fala, por que, professor, está errada de cara? Porque no Python não se utiliza essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura não utiliza em Python, ainda está faltando uma chave aqui também, se fosse em outra linguagem. Está todo errado o código. Aí você fala, por quê, professor? Porque isso aqui é uma estrutura condicional. E a estrutura condicional é o seguinte, ó, x é igual a 20. Aí se você quiser fazer um teste, você tem que botar o if, aí você vai botar aqui, ó, x maior que 10. Aí você bota 2 pontos, no Python é 2 pontos. Não é chave assim, ó. Chave é na linguagem R. E mesmo assim ainda está faltando fechar a chave aqui e fechar a chave aqui. Até no R isso daria erro. Aí seria assim no Python, x maior que 10, print a expressão true. Essa questão era muito fácil, muito, mas muito fácil. Porque era só você saber a diferença entre Python e R. Só saber a diferença, que é o que caiu, por exemplo, na última prova da Polícia Federal, que você só precisava saber a diferença entre as duas linguagens. Tá aí, ó. A estrutura correta é essa aí, ó. Depois do 2 pontos, o bloco, isso aqui só vai ser executado se essa expressão for verdadeira. Se x for maior que 10, ele executa isso aqui. Se não for x maior que 10, ele executa esse bloco aqui. O bloco que está dentro do else, ele está indentado aqui, ó. Sempre tem que estar indentado. Essa indentação, ela é obrigatória em Python. Nas outras linguagens não são obrigatórias. Por exemplo, na linguagem R, não é obrigatório deixar esse espaço aqui. O programador deixa por organização. No Python é obrigatório, depois dos 2 pontos, ter a indentação. Então, se x maior que 10, printa true. Se não, esse else quer dizer se não, printa false. Então, x é maior que 10? Sim, x é maior que 10. Então, o resultado disso aqui seria true. Mas a questão lá está errada, porque não existe isso aí. Então, ele falou que printa true se fosse isso aqui, ó. Mas esse item está errado. Era uma das questões mais fáceis desse exercício. Só que você tinha que saber a diferença das duas linguagens. Vamos lá. Galera, vocês vão ter que estudar um pouquinho mais essas linguagens aí, tá? Tô vendo aí a galera falando aí no chat, mas tá errando. Não pode, tem que estudar, não tem essa de ser programador, não ser programador. Se você não se atentar às questões de concurso mesmo, você erra. Muito programador vai se dar mal nessa prova, porque a linguagem Python ela é diferente. Vamos lá, questão 10 é um pouquinho mais difícil. Eu acho que já deu tempo. Vamos lá. Gente, essa questão aqui é típica do CESP também, em que o CESP gosta que o aluno confunda os termos, né? E eu já vi que confundiram aí no chat. Veja, nós temos uma função textual chamada de split, que é uma função para separar uma string em blocos. Em partes, né? Vamos dizer assim, em partes. E não pode confundir a função strip, que eu vi que confundiram aí no chatzinho. Strip é que é para remover espaços. Depois dá uma estudada aí nesse conceito, tá? Que eu não vou mostrar aqui não, só vou resolver a questão. Strip é uma função para remover espaços. Split é para quebrar um texto em várias partes. Então o Python ele vai fazer o quê? Ó? Criou uma variável texto e armazenou
Estou gostando de Python. Pegou a variável texto e substituiu a própria variável texto quebrando em partes. Split. E depois ele quer pegar o índice 1 dessa variável texto. Aí você vai falar, professor, eu não entendi. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o idle. Eu vou abrir aqui o idle do Python. Vou abrir zerado aqui na tela e vou criar aqui, ó, nome é a variável igual a Léo Matos. Dou um enter. Nome, então, ó, armazenou Léo Matos. Aí eu vou falar, ó, nome é a variável que vai receber a própria variável nome, mas splitada. Split. Então, olha o que o nome vai receber. Vai receber Léo Matos splitado, ó. Ficou Léo Matos separado, ó. Ele separou Léo com base nesse espaço aqui, ó. Com base nesse espaço, ele separou Léo, colocou no índice 0 da lista e Matos no índice 1 da lista. A gente aprende muito bem isso no nosso curso de Python aqui, que é o curso completo. Eu explico isso aqui com detalhes. Mas ele splitou, ele separou Léo, ó, pegando com base no espaço, e Matos. Léo ele ficou como índice 0 e Matos ficou como índice 1 da lista. Então, quando você chega aqui e coloca nome igual a 0, ele pega o primeiro, que é Léo, ó. Nome igual a 1 pegaria Matos. Então, aqui na questão da gente, eu vai ficar assim, ó. Ele vai criar uma lista com eu aqui, pegando com base os espaços. Estou gostando de Python. Ele vai fazer isso aqui na lista. Ó, ele criou uma lista automaticamente. Aí, Léo é 0, estou é 1, 2 é gostando, 3, 4. Então, quando eu coloco texto 1, não vai ser eu, vai ser estou. Então, essa questão está errada. Beleza? Então, a 10 morreu. Vamos para a questão número 11. A questão número 11, tempo para vocês resolverem a questão número 11. Acabou o tempo, né, gente? Eu acho que deu tempo aí, a gente vê isso aí na linguagem R, não tem muito segredo, a gente viu isso aí no curso, a gente vê primeiro Python todinho, né? O curso tem 21 vídeos de Python, né? E depois a gente só vê as diferenças da linguagem R, que é o segredo. É a melhor forma de você estudar sem perder tempo. Então, veja, vamos lá, vamos resolver. Aqui, V1 é a variável. É a variável que vai receber algum valor aqui dentro. Vai receber do valor 1 até o 5. Então, V1 é um vetor. No Python, uma lista é um conjunto de valores. Na linguagem R, a gente chama de vetor esse conjunto de valores. Ó, na linguagem R, eu tenho o vetor e também tenho a matriz. Existem outros objetos, tá, gente? Mas eu não posso explicar aqui porque a gente não tem tempo. O vetor é unidimensional. O vetor é isso aqui, ó. É um conjunto de valores unidimensional. Igual 1 até 5 seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um vetor. Unidimensional. Unidimensional. A matriz, nós vimos que é bidimensional. Né? A matriz é isso aqui. É bidimensional. Né? Unidimensional é o vetor. Bidimensional é a matriz. A matriz tem coluna e linha. E o vetor só linha. Unidimensional, bidimensional.
Aqui ele está criando um vetor colocando 5 valores. Então, o vetor vai ser dividido aqui em 5 e ele vai colocar do 1 até o 5. Lembre-se que no Python o 5 não entraria. No Python, na linguagem R, entra. E aí ele colocou o vetor 2 do 8 até o 10. Então, ele criou um vetor 2 do 8 até o 10. Então, do 8 até o 10 seriam esses 3 valores aí. Ele criou um vetor 2, 8 até 10. Beleza? Depois criou um vetor 3. E no vetor 3 ele combinou, essa aqui é a função chamada de combine, essa função, ela combina um vetor com outro. Ó. Essa função está combinando o vetor 1 com o vetor 2 e colocando no vetor 3. Então vai ficar um vetorzão assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vai colocar o 8, o 9 e o 10 aqui dentro. Combinou. E aí depois pegou o sexto índice de V3. E é aí que a galera erra. Aí você fala, professor, por que a galera erra? Porque não sabe a diferença entre linguagem R e Python. Aí cai Python, ele confunde com R. Aí cai R, ele confunde com Python. E a banca gosta exatamente disso, de colocar os dois para você confundir. Tem que pegar a metodologia que vai te mostrar a diferença entre os dois. Mostra tudo de Python e vê a linguagem R. Não precisa ser comigo, mas primeiro estuda Python e depois você só estuda as diferenças. Bota lá. Veja, no Python começa do 0. Na linguagem R começa do 1 mesmo. Veja, o índice de listas no Python começa no 0. Na linguagem R começa do 1. Então, V3, a sexta posição de V3 é 8. E ele falou que é 9. Tá vendo aqui? Ele falou que é 9, então esse item está errado. Tá? A sexta posição aqui é 8. Ele falou que é 9, está incorreto. Beleza? Questão 12 e última questão, tempo para vocês, é uma questão de repetição, uma questão de looping. Eu acredito muito em uma questão como essa aí na prova, uma questão de looping, de repetição. Já coloquem os seus gabaritos aí a respeito da linguagem Python aí, uma questão sobre looping, repetição. Essa realmente exige um pouquinho mais de tempo, já que ela tem que ser analisada de uma forma bem importante aí, que eu vou mostrar aqui como é que se analisa esse tipo de questão, tá bom? Então vamos lá. Essa é uma questão de looping, de repetição, gente. Quando a gente está na linguagem Python, eu vou até fechar aqui, vou abrir de novo zerado o idle aqui. Nós temos várias estruturas de repetição. Não vou dizer várias, mas duas delas se destacam, que é o while e o for. Estrutura de repetição while e estrutura de repetição for. Vamos dizer que eu preciso escrever a palavra oi 5 vezes na tela. Print a palavra oi. Print, olha lá, print a palavra oi. Então eu estou repetindo o mesmo comando várias vezes. Eu estou falando, Python, escreve a palavra oi na tela. Aqui, ó, repeti a palavra oi, esse comando print 8 4 vezes. Se eu quiser fazer isso pelo Python, eu posso usar uma estrutura de repetição, tipo for, ó. For, aí eu crio uma variável de controle e digo para ele assim, ó, eu quero que você repete dentro do Python a expressão print 4 vezes. Claro que não é só assim
Não é só assim que cai na prova. Mas aqui está dizendo, ó, para o contador X, 4 vezes repete isso aqui. Então ele vai repetir a expressão oi, isso aqui é o que eu quero que ele repete, esse bloco aqui, 4 vezes. Então ele vai repetir, vai fazer um looping, ó. Ele vai repetir 4 vezes a palavra oi. Isso é uma estrutura de repetição. Só que nessa questão caiu o while. Eu não vou explicar o for direito aqui não, mas depois vocês dão uma estudada. Mas aqui é o seguinte, x começa como 5. X é 5. O while funciona assim, gente. While quer dizer enquanto x for menor que 10, executa isso aqui, ó. Isso aqui é o bloco que vai ser repetido. Esse bloco vai ser repetido quantas vezes? Esse bloco vai repetir quantas vezes? Esse é o bloco de repetição. Então, como é que funciona? Ele chega aqui, enquanto x for menor que 10, executa esse bloco. E volta para cá para testar o x de novo. Por isso que é um looping, é uma repetição. Então, vamos lá. Enquanto x é menor que 10, repete esse bloco. X é menor que 10 nesse momento? X é 5. Então, repete esse bloco. Printa x na tela. Aí ele vem aqui e printa o x na tela. E depois muda o valor da variável. Ele lê isso aqui, depois lê isso aqui. Ele vai mudar o valor da variável. X agora vai ser igual a x mais 2. 5 mais 2 dá 7. Pronto, executou o bloco. Volta no while. X é menor que 10? Sim, 7 é menor que 10. Então executa o bloco. Porque ele só executa o bloco enquanto aquela condição for verdadeira. Printa o x na tela. Printa o 7. E depois muda o valor da variável. X agora vai ser x mais 2. 7 mais 2 dá 9. Volta no while. X ainda é menor que 10? Sim, x é 9. Então, printa o 9 na tela. E depois muda a variável. X é igual a x mais 2. X agora vai ser x mais 2, vai dar 11. Aí volta no while. X ainda é menor que 10? Não, x é 11. Então, não executa mais esse bloco. O resultado é printar na tela 5, 7, 9. O 11 não entra. Questão errada. Beleza? Espero que tenham gostado desse evento de hoje, desse simulado elaborado. Muitas coisas daí vão estar na sua prova, você vai ver. E agradeço a presença de vocês, tenham uma boa noite. Não deixe de seguir nas redes sociais, @Prof. Leo Matos no Instagram, @Estúdio Aulas Concurso. Amanhã, 22 horas, estamos aqui de novo fazendo esse quiz muito legal, esse simulado elaborado por a minha pessoa mesmo, com base nas ideias que o CESP mostra pra gente. Creio que vai fazer muita diferença na sua preparação. E se quiser dar uma olhada nos meus cursos, na descrição desse vídeo tem o curso só de exercício com 280 questões comentadas, tem o curso completo de Python em linguagem R, que está inclusive na promoção que eu fiz até sexta, de R$ 99 por R$ 34,90. Você vai ver Python em linguagem R por um preço de um hambúrguer. Menos que um hambúrguer, né? E tem o curso completaço mesmo, com todas as aulas de todos os tópicos. Se quiser olhar, eu tenho certeza que você vai gostar. Vale muito a pena, tá bom? Muito obrigado para vocês. Até a próxima.